moro numa fazenda pequena, no interior, herança dos meus pais. A vida aqui é simples, sabe como é. Acordo com o cantar do galo, tomo meu café preto e vou cuidar da roça e dos bichos. Tenho uma plantação modesta de mandioca, milho e umas verduras. E tinha um galinheiro bem fornido, umas 30 galinhas. Até 3 meses atrás, quando tudo começou. Foi numa segunda-feira. Lembro bem porque tinha ido na cidade comprar ração. Cheguei em casa já no fim da tarde, guardei as coisas e fui dar comida para os bichos. Quando cheguei no galinheiro, vi a porta aberta e um monte de penas espalhadas. 5 galinhas tinham sumido. Pensei logo em raposa, tem bastante por aqui, ou talvez algum cachorro do vizinho. Consertei a cerca e segui a vida. Mas 2 semanas depois, aconteceu de novo. Dessa vez, a porta estava trancada, mas alguma coisa tinha feito um buraco por baixo da cerca. Perdi mais 3 galinhas. E o jeito que os bichos estavam, meu Deus, não era como um ataque normal de bicho. As galinhas não estavam só mordidas ou com o pescoço quebrado como raposa faz. Estavam dilaceradas mesmo, como se algo tivesse tentado arrancar pedaços, sabe? Tinha sangue para todo lado, penas espalhadas. Reforcei tudo, coloquei tela até por baixo da terra. Aí, na outra semana, seu Joaquim, meu vizinho aqui de cerca, veio tomar um café. Comentei do problema e ele ficou esquisito, quieto. Depois de um tempo, olhando para o lado, sem me encarar, ele falou: "É sempre nas noites de lua cheia, né?" Fiquei surpreso, porque nem tinha reparado nisso. Ele continuou: "Isso acontece a cada 4 semanas, sempre quando a lua está cheia. É melhor o senhor ficar dentro de casa nessas noites." Achei estranho ele saber disso tudo, mas não questionei. No dia seguinte, com o sol já alto, fui examinar melhor a área em volta do galinheiro. Foi aí que encontrei as pegadas. Não eram de raposa, nem de cachorro, nem de nenhum bicho que eu conhecesse. Pareciam pegadas de gente, mas eram compridas demais, estranhas. E na ponta dava para ver marcas que pareciam de garras. Segui as pegadas até onde pude. Elas iam em direção da mata que divide minha terra da do seu Joaquim. Na cerca de arame tinha tufos de pelo grudados. Não era pelo de bicho que eu conhecesse. Era grosso, meio cinzento, parecia pelo de gente, mas não era bem isso. Quando chegou a próxima lua cheia, me preparei. Peguei a espingarda velha do meu pai, limpei bem, carreguei com cartuchos novos. Falei para minha esposa trancar bem as portas e não sair de jeito nenhum. Ela perguntou o que estava acontecendo, mas não quis assustar ela. Só disse que ia pegar o bicho que estava matando nossas galinhas. Me escondi perto do galinheiro, atrás de uns sacos de ração. A noite estava clara por causa da lua. Dava para ver quase tudo. As horas foram passando. Nada acontecia. Já eram umas 3 da madrugada. Eu estava quase cochilando quando ouvi um barulho vindo do mato. Um galho quebrou, depois outro. As galinhas começaram a ficar agitadas lá dentro. Foi aí que vi 2 olhos amarelos brilhando na escuridão, me observando. Não era reflexo da luz. Os olhos brilhavam por conta própria, como se tivessem fogo dentro. A coisa foi saindo devagar do mato. Não consegui ver direito o que era. Parecia um homem, mas andava curvado, meio de 4. Era grande, maior que um homem normal, e tinha pelo por todo o corpo. O bicho, ou o que quer que fosse, foi se aproximando do galinheiro. Quando chegou perto o suficiente, mirei e atirei. O tiro pegou, tenho certeza, porque escutei um grito que me gelou até os ossos. Não era grito de animal, mas também não era bem de gente. Era uma coisa no meio do caminho, um uivo misturado com um grito humano de dor. A coisa saiu correndo de volta para o mato, mais rápido do que qualquer homem poderia correr. Fiquei ali, paralisado, segurando a espingarda. Só quando o sol começou a nascer, tive coragem de sair do meu esconderijo. Encontrei sangue no chão, perto do galinheiro, bastante sangue. E as mesmas pegadas estranhas. Segui o rastro de sangue. Pingos no chão, manchas nas folhas. O rastro seguia pelo mato, passava pela cerca e ia em direção à casa do seu Joaquim.
mais especificamente, a casa do João, filho dele. João era um rapaz na casa dos 20 anos, quieto, trabalhava na roça com o pai. Quando cheguei perto da casa deles, vi o seu Joaquim no terreiro, parecia nervoso. Escondi a espingarda atrás de uma árvore e me aproximei como quem não quer nada, só de visita. Bom dia, seu Joaquim. O senhor viu alguma coisa estranha essa noite? Ele olhou para mim assustado, depois disfarçou. Não, nada não. Por quê? É que atirei num bicho que estava rondando meu galinheiro. Acho que acertei ele. A cor sumiu do rosto do velho. O senhor matou ele? Não sei. Ele fugiu, mas estava sangrando bastante. Nessa hora, ouvi um gemido vindo de dentro da casa. Seu Joaquim ficou ainda mais nervoso. É o João, ele disse. Acordou com febre hoje. Acho que pegou uma gripe. Insisti em ver o rapaz. Disse que tinha remédio em casa que podia ajudar. Depois de muito relutar, seu Joaquim deixou eu entrar. João estava deitado na cama, coberto até o pescoço apesar do calor. Estava pálido, suando frio. Quando me viu, seus olhos se arregalaram. O que o senhor quer aqui? Ele perguntou com a voz fraca. Vim ver como você está. Seu pai disse que está doente. Ele trocou um olhar com o pai. Foi quando notei o curativo no ombro dele, aparecendo por baixo da camisa. Tinha sangue vazando. O que houve com seu ombro, João? Me cortei no arame da cerca ontem. Ele respondeu rápido, rápido demais. Olhei em volta no quarto pequeno e vi, jogado no canto, um sapato sujo de lama e sangue. E do lado, quase escondido embaixo da cama, um punhado de penas de galinha. Não falei nada. Me despedi, disse que voltaria outro dia para ver como ele estava. No caminho de volta para casa, fiquei pensando no que tinha visto, no que significava. As histórias que meu pai contava voltaram com força na minha cabeça. Nunca falei com ninguém sobre o que descobri naquele dia, nem com minha esposa. Algumas coisas a gente guarda só para si mesmo, mas fiz mudanças. Agora, todo mês, quando a lua cheia está chegando, amarro uma das minhas galinhas mais velhas num toco longe do galinheiro. No dia seguinte, ela nunca mais está lá. Só sobram penas e um pouco de sangue. Mas também não perdemos mais nenhuma das outras. João melhorou da febre uns dias depois. A gente se cruza às vezes na estrada ou na venda. Ele nunca olha nos meus olhos e eu faço que não sei de nada. Seu Joaquim me agradeceu uma vez, sem dizer pelo quê. Acho que ele sabe que eu sei e que escolhi ficar quieto. Tem coisas nesse mundo que a ciência não explica. Coisas que a gente aqui do interior conhece, mas não fala a respeito. Convive só. Porque no fim, todo mundo tem seus segredos. E às vezes, o melhor é deixar as coisas como estão. Eu sou pescador faz tempo, uns 20 e poucos anos já. Quando você passa tanto tempo nessas águas, acaba conhecendo cada canto, cada segredo desse Pantanal. Sei onde o dourado gosta de ficar no fim da tarde. Conheço os lugares onde o pacu vem comer fruta caída. Sei até onde as piranhas costumam se juntar. Mas tem um lugar, uma parte do brejo aqui, que eu e todo mundo que nasceu por essas bandas evita como o diabo foge da cruz. É uma área mais fechada, cheia de aguapés e vitórias régias. O pessoal mais antigo chama de Terra da Senhora. Quando eu era moleque, perguntei para o meu avô por que ninguém ia pescar lá, já que todo mundo sabia que era onde tinha mais peixe. Ele me olhou sério, do jeito que raramente fazia, e disse: aquele lugar não é nosso, é dela, e ela não gosta de visita. Quando perguntei quem era ela, meu avô só balançou a cabeça e mudou de assunto. Com o tempo, fui ouvindo histórias. Dizem que há muitos anos, uma mulher se afogou ali porque o marido traidor empurrou ela do barco. Outros contam que era uma índia que os fazendeiros mataram quando chegaram na região. Tem até quem diga que não é uma mulher, mas uma cobra grande, uma sucuri gigante que vive lá desde antes dos portugueses chegarem. Semana passada apareceu um turista aqui na cidade, o Pedro, paulista,
daqueles cheio de equipamento caro de pesca, máquina fotográfica, falando alto, rindo de tudo. Cara simpático até, não vou mentir. Ele me contratou para levar ele nos melhores pontos de pesca da região. Nos primeiros dias foi tudo bem. Pesquei com ele em vários lugares bons. Ele pegou de uns peixes bonitos, tirou foto, ficou contente. Mas aí, no quarto dia, estávamos passando de barco perto da terra da senhora, e ele viu os aguapés floridos, a água mais escura e calma. O que é aquilo ali? Parece ótimo para a pesca? Ele perguntou todo animado. Expliquei para ele que a gente não ia lá. É onde tem mais peixe mesmo, mas ninguém vai porque lá é dela. Ele deu risada. O tipo de risada que gente da cidade dá quando acha que o pessoal do interior é supersticioso. Vocês acreditam em cada coisa. Amanhã quero pescar justo aí. Tentei convencer ele do contrário, mas não teve jeito. Quanto mais eu insistia que era perigoso, mais ele queria ir. No fim, cansado de discutir, falei que não ia levar ele lá, que se quisesse ir, teria que ir sozinho. Ele alugou um barquinho no hotel mesmo e disse que ia de qualquer jeito. Na manhã seguinte eu estava consertando minha rede quando um dos meninos da cidade veio correndo me chamar. Tinha um barco batendo na margem do rio, perto da ponte. Era o barco que o Pedro tinha alugado, mas ele não estava lá. Só os remos e o equipamento de pesca jogado de qualquer jeito. Reuni uns amigos e fomos procurar. Já imaginando o pior, fomos direto para a terra da senhora. Depois de umas 2 horas remando por canais cada vez mais estreitos, chegamos numa ilhota de terra firme, no meio do brejo. E lá estava o Pedro, sentado na lama, olhando para o nada. Mas não estava normal, não. Estava com o olhar vidrado, pele pálida mesmo debaixo do sol forte, a roupa toda suja de lama e plantas do brejo. Chamamos ele várias vezes até ele parecer notar a gente. Quando chegamos mais perto, ele começou a gritar como um louco. Ela tá aqui! Ela tá aqui! A gente olhou em volta e não tinha ninguém, só mato, água e os sons normais do brejo. O Zé, que estava comigo, foi o primeiro a chegar perto dele. Quando tocou no ombro do Pedro, ele se acalmou de repente, como se tivesse acordado de um pesadelo. Olhou para a gente confuso. O que vocês estão fazendo aqui? Ele perguntou com a voz fraca. Viemos buscar você, rapaz. Seu barco voltou sozinho. Ele franziu a testa, como se estivesse tentando lembrar de alguma coisa. Eu vim pescar aqui. Tava pegando uns peixes enormes. Aí vi uma mulher na água. Achei que era alguém precisando de ajuda. Ela estava com o cabelo todo na frente do rosto boiando. Quando cheguei perto, a voz dele falhou. Levamos ele de volta para a cidade e direto para o hospital. Os médicos falaram que devia ser insolação misturada com algum tipo de alucinação, talvez causada por beber água contaminada do brejo. Deram soro, uns remédios e falaram que ele ia ficar bom logo. Pedro ficou 3 dias no hospital. Não falou mais nada sobre o que tinha visto. Só ficava olhando para o teto, quieto. Na noite que deram alta para ele, o Pedro sumiu do hotel. Ninguém viu ele sair. O gerente do hotel me contou que de manhã, quando foi fazer a ronda, encontrou a porta do quarto aberta, a cama toda desarrumada e pegadas molhadas no chão. Parecia que o homem tinha acabado de sair do rio, ele disse. A polícia procurou, mas não encontrou nada. O carro dele ainda estava no estacionamento do hotel, a carteira e documentos no quarto. Alguns acharam que ele podia ter voltado para o brejo, talvez confuso, com algum problema mental. Outros falaram que ele devia ter ido embora de ônibus, sem avisar ninguém. Uns dias depois, eu voltei a pescar. Não na terra da senhora, claro, mas perto o suficiente para ver a área de longe. Estava distraído, ajeitando a isca, quando senti um arrepio na nuca, como se alguém estivesse me observando. Olhei para o outro lado do rio e vi um vulto entre as árvores. Era uma mulher de cabelo comprido e escuro, parada na margem, me olhando. Esfreguei os olhos, pensando que estava vendo coisas. Quando olhei de novo, não era mais uma mulher. Era o Pedro.
Ele estava lá, na margem, acenando para mim, me chamando para ir até lá. Mas tinha algo errado. O sorriso dele era estranho, grande demais. E os olhos não piscavam. Comecei a remar de volta tão rápido que quase virei o barco. Não olhei para trás nenhuma vez. O pessoal aqui da região agora fala que às vezes vê o Pedro nas margens do brejo, convidando turistas para conhecer o melhor ponto de pesca. Dizem que ele aparece molhado, com lama até o joelho e sempre com aquele sorriso estranho. E dizem que quem vai com ele nunca mais volta. Outro dia, um grupo de turistas de Cuiabá chegou aqui perguntando sobre o ponto secreto de pesca que um homem tinha falado para eles na estrada. Pela descrição, era o Pedro. Consegui convencer eles a pescarem em outro lugar. Às vezes, quando o vento sopra do lado do brejo, eu juro que consigo ouvir vozes chamando meu nome. Mas não vou olhar, não vou responder. E com certeza não vou até lá. Eu trabalho como caminhoneiro há uns anos. Faço a rota entre duas cidades do Centro-Oeste. É um trecho que eu já conheço de cor. Cada curva, cada buraco, cada posto de gasolina. A estrada é a minha segunda casa. Que digo segunda, passo mais tempo nela que na minha casa de verdade. Tem um trecho da estrada, depois de uma vila pequena, que quase todo caminhoneiro experiente evita passar a noite. São uns 20 quilômetros de pista sinuosa, com mata fechada dos dois lados e sem acostamento direito. Os mais antigos na profissão contam que ali morreu um velho garimpeiro, junto com seu cachorro, atropelados por um caminhão de madeira que fugiu sem prestar socorro. O corpo do velho foi encontrado e enterrado, mas o do cachorro, dizem, nunca acharam. No começo, achava essas histórias bobagem, papo de caminhoneiro que passa muito tempo sozinho e começa a ver assombração em todo canto. Eu sempre passava por ali à noite mesmo, não via problema. Até porque saindo no horário que eu saía, era impossível fazer o trajeto só de dia. Isso foi até uma noite de chuva forte, dessas que parece que o céu está caindo. Eu estava com uma carga de eletrodomésticos, prazo apertado. A chuva não dava trégua. Os limpadores de para-brisa mal davam conta. Já passava das 3 da manhã quando entrei naquele trecho maldito. Reduzi a velocidade, como sempre faço em caso de chuva forte, e fui seguindo. Estava concentrado na estrada, os olhos ardendo de cansaço, quando de repente meus faróis iluminaram algo no meio da pista. Um cachorro preto, grande, parado ali olhando para o caminhão. Foi tão de repente que quase não tive tempo de reagir. Pisei no freio com tudo. O caminhão pesado derrapou na pista molhada, rodou, quase saiu da estrada. Por um milagre, consegui controlar e parar no que restava do acostamento. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Quando me recuperei do susto e olhei de novo para a estrada, não tinha mais cachorro nenhum. Só pode ser cansaço, pensei. Tô vendo coisas. Respirei fundo, tomei um gole do café da garrafa térmica e segui viagem. Mas aí, coisa de 1 quilômetro à frente, quase tive um troço. Lá estava ele de novo, o mesmo cachorro preto parado no meio da pista. Dessa vez eu estava mais devagar. Fui diminuindo sem fazer movimentos bruscos. O bicho ficou lá, me encarando. E foi aí que notei uma coisa estranha. Os olhos dele brilhavam de um jeito que não era normal. Muito mais do que olhos de animal costumam refletir no farol. Era como se tivessem luz própria. Parei o caminhão a uns 10 metros do bicho. Ele continuou lá, me olhando. Não latia, não se mexia, só ficava olhando. E aí, do nada, ele se virou e começou a andar na frente do caminhão, devagar, como se estivesse me chamando para seguir ele. Olha, não sou homem de acreditar em assombração, mas também não sou de duvidar do que meus olhos veem. Tinha algo muito estranho naquele cachorro. A chuva continuava caindo forte, a estrada deserta àquela hora, e lá estava eu,
seguindo um cachorro preto de olhos brilhantes no meio da madrugada. O mais esquisito é que não consigo até hoje explicar por que fiz isso. Era como se alguma coisa dentro de mim soubesse que eu devia seguir aquele bicho. Não era medo, era uma espécie de certeza. O cachorro foi me guiando pela estrada, sempre mantendo a mesma distância. Depois de uns 10 minutos assim, ele de repente virou à direita saindo da pista principal. Só então notei que havia um desvio ali. Uma estradinha de terra que eu nunca tinha visto antes, apesar de passar por ali toda semana. Hesitei um pouco, mas acabei virando também. A estrada de terra estava enlameada, difícil de seguir com um caminhão grande, mas por algum motivo continuei. O cachorro ia mais à frente, às vezes quase sumindo de vista, depois aparecendo de novo, sempre me guiando. Depois de uns 3 quilômetros nesse desvio, a estradinha voltou a encontrar a rodovia principal, só que uns 5 quilômetros à frente de onde tínhamos saído. Quando voltei para a estrada de asfalto, o cachorro parou no acostamento, sentou e ficou me olhando passar. Diminuí, abri o vidro apesar da chuva e falei um obrigado, meio sem jeito. Juro que o bicho abanou o rabo antes de sumir entre as árvores. Foi só no dia seguinte, ouvindo o rádio, que soube que tinha acontecido um deslizamento de terra naquela mesma rodovia durante a noite, exatamente no trecho que eu teria passado se não tivesse pegado o desvio. Uma barreira de lama e pedras bloqueou a pista inteira. 2 carros foram soterrados, um motorista morreu. Se eu tivesse seguido reto, em vez de seguir o cachorro, desde então, toda vez que passo naquela estrada à noite, vejo o cachorro. Às vezes, ele só aparece, olha para mim e some. Outras vezes, quando tem problema na pista mais à frente, árvore caída, acidente, barreira, ele me guia por algum desvio. Aprendi a respeitar. Quando vejo ele, já sei. Diminuo, abro o vidro e agradeço. Ele abana o rabo e some entre as árvores. Já ouvi falar de outros caminhoneiros que passaram por ali e viram o bicho. Tem os que respeitam como eu, mas tem os que não, que buzinam, xingam ou até tentam atropelar. Desses conheço pelo menos 3 que se deram mal. Capotaram nas curvas logo depois desse trecho. Um deles, o Marcão, que eu conhecia do posto do Zeca, bateu o caminhão num barranco e ficou paralítico. Antes do acidente, ele tinha me contado, rindo, que tinha jogado o caminhão em cima de um cachorro doido que apareceu na frente dele. Coincidência? Pode ser. Esse mundo tem muita coisa que a gente não entende direito. Mas eu, hein? Prefiro não arriscar. Tem males que vêm para bem, como dizia minha avó. Aquele cachorro, fantasma ou o que for, já salvou minha vida uma vez. E quem sabe quantas outras desde então. Minha filha nasceu fraquinha. Desde os primeiros dias, a menina chorava dia e noite sem parar. Nem mamava direito, vivia com febre. Minha esposa quase não dormia de tanta preocupação. Levamos a menina em todos os médicos da cidade pequena onde a gente mora. Fizemos um monte de exames, gastamos o que tinha e o que não tinha. Ninguém achava nada de errado com ela. É cólica, dizia um. É refluxo, falava outro. É só fase, vai passar, garantia o terceiro. Mas não passava. Ela só ficava mais magrinha, mais amarelada. Chorava até perder a voz. Depois chorava mudo, só lágrimas descendo. Era de cortar o coração. Eu já não sabia mais o que fazer, para onde correr. Foi quando minha sogra, Dona Divina, que já tem quase 90 anos nas costas, falou dessa tal Dona Sebastiana. Era uma benzedeira que morava numa palafita no meio do brejo, isolada de todo mundo. A velha tinha fama de resolver problemas que médico nenhum dava jeito. Coisa de benzer, de simpatia, explicou minha sogra. Tem doença que médico não cura, porque não é doença do corpo. É doença mandada, coisa feita. Eu sou um cara que estudou, trabalho com conserto de máquinas agrícolas. Sempre acreditei em ciência, em coisas que dá para explicar.
Nunca fui de acreditar em benzedeira, simpatia, essas coisas de interior. Mas quando é filho da gente, você faz qualquer coisa. A gente fica sem chão. Minha esposa nem precisou insistir muito. No dia seguinte, pegamos nossa filhinha no colo, que ainda chorava sem parar, mesmo com os remédios que o médico tinha receitado, e fomos atrás dessa dona Sebastiana. Minha sogra explicou como chegar lá. Tinha que pegar o barco do compadre Zé, o único que sabia o caminho direito, e ir por um canal estreito no meio do brejo, cheio de jacaré e outros bichos. 2 horas remando no meio do nada. O Zé não parecia muito animado com a ideia. Quando falei o nome da benzedeira, ele fez o sinal da cruz, mas acabou aceitando nos levar mais pelo estado da menina do que por qualquer outra coisa. A viagem foi difícil, o sol rachando, mosquitos por todo lado e minha filhinha chorando sem parar no colo da mãe. O canal ia ficando cada vez mais estreito, o mato fechando por cima da nossa cabeça. A água era escura, parada. De vez em quando, víamos um jacaré tomando sol na margem ou uma cobra deslizando entre os aguapés. A gente está chegando, disse o Zé depois de quase 2 horas. É logo depois daquela curva. Quando viramos a tal curva, vi pela primeira vez a casa de Dona Sebastiana. Era uma palafita velha, no meio do nada, toda feita de madeira escura, apoiada em estacas grossas fincadas na água do brejo. Uma escada rústica dava acesso à porta. No telhado, umas cabaças penduradas balançavam com o vento fraco, fazendo um barulho estranho, como se fosse gente sussurrando. O mais esquisito é que quando a gente ainda estava chegando, a velha já estava na porta esperando, como se soubesse que a gente vinha. Era uma senhora magrinha, toda enrugada, cabelo branco preso num coque, mas com um olhar forte que parecia atravessar a gente. "Tava esperando vocês", ela falou quando o barco encostou. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Como ela poderia saber que a gente vinha? Não tínhamos avisado ninguém além do Zé. Minha esposa subiu primeiro com a menina. Eu fiquei para amarrar o barco. Quando subi, as duas já estavam dentro da casa. O Zé não quis subir de jeito nenhum. Disse que esperava no barco. Dentro da casa era ainda mais estranho. Um cômodo só, cheio de coisas penduradas no teto. Ervas secas, penas, ossos pequenos, garrafas com líquidos coloridos. Nas paredes, imagens de santos misturados com outros que não pareciam santos católicos. No centro, uma mesa de madeira escura com uma toalha branca, e em cima dela pedras coloridas, velas, mais ervas. Dona Sebastiana pegou minha filha no colo sem nem pedir licença. A menina, que tinha chorado a viagem inteira, de repente ficou quieta olhando para a velha. A benzedeira olhou nos olhos da minha filha por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois disse com uma voz calma: "Ela não está doente não, moço. Foi mal olhado. Alguém jogou coisa ruim no seu terreno." Ela pegou um ramo de ervas, acendeu numa vela, deixou queimar um pouco e depois apagou, de modo que o ramo ainda soltava uma fumaça com cheiro forte. Passou isso em volta do corpo da menina, rezando umas palavras numa língua que não era português, nem nada que eu conhecesse. Depois pegou um potinho com um óleo escuro e fez uma cruz na testa da minha filha, outra no peito, nas palmas das mãos e nas solas dos pés. A menina ficou quietinha o tempo todo, olhando para a velha como se entendesse o que estava acontecendo. Por fim, Dona Sebastiana entregou a menina de volta para minha esposa e foi até um canto da casa. Voltou com um vidrinho escuro, fechado com uma rolha de cortiça. "O senhor pega isso aqui", ela disse, me entregando o vidro. "Quando chegar em casa, espera dar 00:30. Nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. Aí o senhor cava um buraco na soleira da porta da frente, do lado de dentro da casa, e enterra isso lá. Não fala para ninguém que fez isso, nem olha o que tem dentro. Agradecemos, tentamos pagar, mas ela não aceitou dinheiro. Só pediu que da próxima vez trouxéssemos um pouco de açúcar que estava acabando para ela.
Voltamos para casa e naquela noite fiz exatamente o que ela mandou. Esperei dar meia-noite, peguei uma colher de pedreiro e comecei a cavar um buraco pequeno na soleira da porta da frente, do lado de dentro da casa como ela tinha mandado. Minha esposa segurava a lanterna, já que não queríamos acender as luzes para não chamar atenção. Quando estava cavando, minha colher bateu em algo duro. Continuei com mais cuidado e encontrei uma coisa que me gelou o sangue. Era uma boneca de pano preta, do tamanho da palma da mão, toda furada com agulhas, principalmente na cabeça e na barriga. Tinha um pedaço de pano amarrado na boneca que parecia ser do mesmo tecido do primeiro macacãozinho da minha filha, que tinha sumido na semana anterior. Minha esposa sufocou um grito quando viu aquilo. Não pensei duas vezes. Levei a boneca para o quintal, joguei álcool e toquei fogo. Enquanto queimava, jurei ter ouvido um grito fino ao longe, mas pode ter sido só o vento. Depois voltei e enterrei o vidro da benzedeira exatamente no lugar onde tinha encontrado a boneca. No dia seguinte, algo incrível aconteceu. Minha filha acordou completamente diferente. Pela primeira vez desde que nasceu, ela não chorou de manhã. Mamou direitinho, até sorriu. Minha esposa chorou de alívio, eu também, para ser sincero. Uma semana depois aconteceu outra coisa estranha. A vizinha que morava 2 casas abaixo da nossa, uma mulher que sempre olhava torto para minha esposa, desde uma briga boba por causa de roupa no varal, apareceu com a mão toda inflamada, cheia de feridas pequenas e redondas, parecendo picadas de agulha. Ela foi até o posto de saúde, mas os médicos não conseguiram identificar o que era. Em menos de um mês, essa vizinha se mudou para a cidade grande. Vendeu a casa quase pela metade do preço, de tanta pressa que estava para ir embora. Só aí minha esposa me contou que, durante a gravidez, essa mulher tinha dito que criança pequena só serve para dar trabalho e tirar o sono dos outros com choro. Agora, todo mês, faço questão de levar um agrado para Dona Sebastiana. Açúcar, café, um frango caipira, o que puder. Minha esposa sempre manda um bolo ou pão caseiro. E sempre levo minha filha junto. A menina e a velha desenvolveram uma ligação especial. Dona Sebastiana ensina coisas para ela. Nome de plantas, como fazer chá, como conhecer o tempo olhando para o céu. Não sei direito o que a benzedeira fez naquele dia, nem quero saber. Essas coisas do interior a gente respeita e não pergunta muito. Só sei que funcionou, e isso me basta. Tem coisas nesse mundo que nem a ciência explica direito. Nasci e me criei num interior onde a chuva é coisa importante. A gente sabe que sem ela não tem plantação, não tem comida na mesa, não tem vida. Mas os mais velhos sempre falavam que existia um tipo de chuva que não era normal, que trazia mais do que água. A chuva que cai quando o sol está forte no céu. Na roça, a gente chama isso de chuva de viúva ou casamento de viúva. Minha avó, que era uma senhora cheia de histórias e sabedorias, me dizia sempre: menino, se começar a chover com sol quente, corre para dentro de casa e não sai até parar. É casamento de viúva e ela está procurando companhia para o outro lado. Eu, como qualquer jovem, achava que era só conversa de gente antiga, dessas superstições que o pessoal do interior carrega. Ria e falava que era só água caindo do céu como qualquer outra. A avó ficava séria, balançava a cabeça e dizia que um dia eu ia entender. E entendi mesmo, do pior jeito possível. Tinha uns 15 anos na época e estudava na escola da cidade vizinha. Era uma caminhada de quase 1 hora pela estrada de terra, mas eu não ligava. Gostava de andar sozinho, ver a paisagem, pensar na vida. Naquele dia, voltava depois da aula como sempre. O céu estava limpo, azul, com o sol forte de início de tarde queimando a pele. Do nada, sem nenhuma nuvem no céu, começou a cair uma chuva fininha.
daquelas que a gente chama de garoa, sabe? Não molha muito, mas incomoda. No começo achei esquisito, mas não me preocupei. Aí lembrei do que a avó falava sobre chuva com sol e senti um arrepio. Mas já estava longe de casa, mais ou menos no meio do caminho, perto do riacho que corta a propriedade do seu antenor. Pensei em correr o resto do trajeto, mas a chuva começou a apertar. Decidi me abrigar debaixo de uma mangueira grande que ficava perto da curva do riacho. De lá, dava para ver a estrada de um lado e o curso d'água do outro. Encostei no tronco da árvore e fiquei esperando a chuva passar, me sentindo bobo por ter ficado com medo das histórias da avó. Foi quando escutei um choro de mulher, daqueles que parecem vir da alma, cheio de dor. Olhei em volta, tentando achar de onde vinha o som. Do outro lado do riacho, sentada numa pedra grande que ficava na margem, tinha uma mulher de vestido branco comprido. Ela estava de costas para mim, com a cabeça baixa, os ombros sacudindo enquanto chorava. Na hora, pensei que pudesse ser alguém da região que tinha tido algum problema, talvez precisando de ajuda. Saí debaixo da árvore e fui me aproximando devagar. A chuva continuava caindo, misturada com o sol que ainda brilhava forte, criando um estranho arco-íris ao redor da mulher. "A senhora está bem? Precisa de ajuda?" Perguntei quando cheguei mais perto. Ela não respondeu, só continuou chorando. Me aproximei mais um pouco, já molhado pela chuva que ficava mais forte. Quando estava a uns 2 metros dela, estendi a mão e toquei de leve no ombro dela. "Senhora?" Foi aí que ela virou o rosto para mim e juro por Deus que meu coração parou. No lugar onde deveriam estar os olhos, ela tinha 2 buracos negros, fundos, de onde escorria uma água suja, escura, como lama de cemitério. O rosto dela era branco demais, como cera de vela, sem cor nenhuma nos lábios. O cabelo comprido e preto estava encharcado. Grudado no vestido branco, que percebi então, estava manchado de terra e algo que parecia sangue seco. Ela sorriu para mim. Um sorriso largo demais para o rosto humano, mostrando dentes podres, amarelos, alguns faltando. E então falou, numa voz que não parecia sair da boca dela, mas vir de todos os lados ao mesmo tempo, como se a própria terra estivesse falando. Finalmente alguém para me fazer companhia. Ela esticou o braço e agarrou meu pulso com uma força que não parecia possível para aquele corpo magro. A mão dela estava gelada e molhada, não como se estivesse úmida da chuva, mas como algo que passou muito tempo debaixo d'água e queimava. Meu Deus, como queimava! Era como se ela estivesse pegando fogo por dentro, mesmo com a pele tão fria. Não sei de onde tirei forças. Acho que foi puro instinto de sobrevivência. Puxei meu braço com toda a força que tinha, me desequilibrei e caí para trás na água rasa do riacho. Ela se levantou da pedra e vi que era alta demais, os braços finos e compridos balançando de um jeito estranho, como se tivessem juntas a mais. Não esperei para ver o que aconteceria depois. Levantei e corri como nunca tinha corrido na vida. A chuva ficou mais forte, quase me cegando, mas não parei nem por um segundo. Corri pela estrada, sentindo como se algo estivesse logo atrás de mim. Os pés descalços, porque tinha perdido um chinelo na queda e tirado o outro para correr melhor, batendo na terra molhada. Quando cheguei em casa, entrei correndo e fechei a porta com força. Minha mãe veio ver o que tinha acontecido e gritou quando me viu. Eu estava ensopado, coberto de lama, tremendo tanto que mal conseguia falar. Mas não foi isso que assustou ela. Foi o meu braço. No lugar onde aquela coisa tinha me segurado, tinha 5 marcas negras, como queimaduras fundas, perfeitamente no formato de dedos finos e compridos. Contei o que tinha acontecido, entre soluços e tremores. Minha mãe me abraçou forte, chorando também, e mandou meu irmão mais novo buscar a avó, que morava na casa ao lado. Vó chegou rapidinho, olhou para o meu braço e fechou os olhos, balançando a cabeça. "Ela te marcou", disse baixinho. "A viúva das águas te marcou." Naquela noite comecei com uma febre alta. Delirava, gritava, via coisas.
Nos momentos em que abria os olhos, jurava que via aquela mulher parada no canto do quarto, me olhando com aqueles buracos escuros, me chamando para ir com ela. Minha avó não saiu do meu lado. Trouxe uma rezadeira da cidade que fez trabalhos por 3 dias seguidos. Queimaram ervas, fizeram banhos, rezaram orações que eu nunca tinha ouvido. No 4º dia, a febre baixou. As marcas no meu braço foram clareando aos poucos, mas nunca sumiram por completo. Ainda tenho 5 manchas mais claras ali, como cicatrizes antigas. Sarei do corpo, mas nunca mais fui o mesmo. Algo mudou dentro de mim depois daquele dia. Passei a sentir e ver coisas que outros não percebem. E até hoje, quando chove em dia de sol, mesmo estando dentro de casa com portas e janelas trancadas, ouço alguém arranhando nas paredes, sussurrando meu nome. E toda noite de temporal forte, sonho com ela. A mulher sem olhos, de vestido branco manchado. Ela continua lá, sentada naquela pedra perto do riacho, chorando e esperando. Às vezes, no sonho, vejo outras pessoas com ela. Rostos pálidos, olhos vazios, todos de mãos dadas em volta dela, como crianças em uma roda. E tem sempre um lugar vazio nesse círculo, como se estivesse guardado para mim. Fui criado num sítio pequeno no interior, desses lugares onde todo mundo conhece todo mundo e as tradições são passadas de pai para filho. Nossa família não era das mais ricas, mas nunca faltou comida na mesa nem teto para se abrigar. Vivíamos do que a terra dava, uma horta grande nos fundos, algumas galinhas, uma vaca leiteira e uns pés de fruta. Uma coisa que sempre achei curiosa era o costume da minha mãe de deixar comida do lado de fora de casa. Toda sexta-feira, sem falta, ela separava um prato com sobras do jantar. Geralmente um pouco de arroz, feijão, farinha, às vezes um pedaço de carne. E colocava num toco de árvore que ficava perto da porteira, junto com um copo d'água ou, em ocasiões especiais, um pouco de cachaça. Quando perguntei por que ela fazia isso, respondeu simplesmente: "É para quem anda de noite, filho." No começo, eu achava que era para pessoas necessitadas, andarilhos que passavam pela região e tinham vergonha de pedir comida. Afinal, no interior tem muito disso. Gente que vai de fazenda em fazenda, procurando trabalho ou ajuda. Meu pai nunca falava sobre o assunto. Se eu perguntava para ele, desconversava ou dizia para obedecer minha mãe e não fazer muitas perguntas. Tem coisas que é melhor não saber muito, ele dizia, e voltava para o trabalho na roça. Quando eu tinha uns 12 anos, a curiosidade falou mais alto. Numa sexta-feira, depois que todos foram dormir, levantei da cama sem fazer barulho e saí de casa. A ideia era me esconder nos arbustos perto da porteira e ver quem vinha buscar a comida. Talvez fosse algum vizinho passando por dificuldades, talvez algum velho conhecido da família. Escolhi uma noite sem lua, escura como breu. Por um lado, seria mais difícil de me verem. Por outro, era mais difícil enxergar também. Fiquei agachado atrás de um arbusto a uns 10 metros da porteira, esperando. O tempo foi passando e nada acontecia. Comecei a ficar com sono, pensando em voltar para a cama. Foi quando escutei um barulho estranho vindo da estrada. Era como o som de cascos batendo na terra, mas não era igual ao dos cavalos que eu conhecia. Era mais seco, como se fosse algo mais leve, e tinha um ritmo diferente, irregular. Fiquei tenso, mas a curiosidade era maior que o medo. Apurei a vista, tentando enxergar na escuridão. No começo não vi nada, depois notei um movimento na estrada. Algo se aproximava da porteira, algo grande. Quando a criatura chegou perto o suficiente da porteira para eu ver melhor, precisei tapar a boca com a mão para não gritar. Não era uma pessoa, não era um animal que eu conhecesse, era alguma coisa no meio do caminho. Tinha forma humana, mais ou menos, mas era alto demais, devia ter mais de 2 metros.
As pernas eram finas e compridas, parecendo dobrar de um jeito estranho, como se tivesse juntas extras. Os braços também eram compridos demais, quase chegando aos joelhos. Estava vestido com algo escuro que parecia se misturar com a noite. Não conseguia ver o rosto direito na escuridão, mas notei que tinha algo na cabeça. 2 volumes pequenos que pareciam chifres, como os de um bode novo. E tinha um cheiro forte de terra molhada e algo que lembrava carne podre. A criatura se abaixou de um jeito desengonçado, perto do toco de árvore, como se as juntas funcionassem ao contrário. Pegou o prato de comida e começou a comer, fazendo sons de mastigação que não pareciam naturais. Era como se tivesse dentes demais na boca, batendo uns nos outros. Eu estava paralisado pelo medo, sem conseguir me mexer. Foi quando a coisa parou de comer e virou a cabeça lentamente na minha direção. 2 olhos vermelhos brilharam na escuridão, como brasas acesas, olhando diretamente para o lugar onde eu estava escondido. Senti um frio cortante percorrer meu corpo todo, como se alguém tivesse jogado água gelada na minha alma. O ar ao redor ficou pesado, difícil de respirar. A criatura deu um passo na minha direção e foi só aí que meu corpo decidiu obedecer. Levantei e corri o mais rápido que pude para casa, sem olhar para trás. Esperava encontrar a porta da frente trancada. Tínhamos o costume de trancar tudo à noite, mas ela estava aberta e minha mãe estava parada ali, branca como cera, me esperando. "Você viu ele, não foi?" perguntou com a voz trêmula. Só consegui balançar a cabeça, ainda sem fôlego para falar. "Agora ele conhece você", ela disse, me puxando para dentro e trancando todas as portas e janelas rapidamente. Ela me levou para a cozinha, me fez sentar e colocou um copo de chá quente na minha frente. Enquanto ela passava de cômodo em cômodo, verificando se tudo estava fechado, perguntei com a voz fraca: "O que era aquilo, mãe?" Ela parou, pensou um pouco, como se estivesse escolhendo as palavras. "O povo antigo chama de muitos nomes. Alguns chamam de o caçador, outros de o que anda de noite. Minha avó chamava de pé de pato." Ela se aproximou e segurou meus ombros com força. "O que importa é que nós temos um acordo com ele. Deixamos comida e ele não entra nas nossas casas nem leva ninguém. Naquela noite não dormi. Fiquei na cama, olhando para a janela do meu quarto, com medo de ver aqueles olhos vermelhos me observando. De vez em quando escutava arranhões nas paredes de madeira da casa, como se algo com unhas grandes estivesse tentando encontrar uma forma de entrar. Quando a manhã finalmente chegou, saí para ajudar meu pai com os animais. Foi então que vi algo que me gelou o sangue de novo. Havia marcas de cascos no chão em volta da nossa casa, como se algo tivesse andado em círculos a noite toda, procurando uma entrada. As marcas não eram de cavalo ou boi, eram menores, mais pontiagudas, e tinham algo estranho no formato, como se tivessem mais pontas que o normal. Durante o café da manhã, meu pai não falou nada sobre as marcas. Comia em silêncio, evitando olhar para mim ou para minha mãe. Quando ele saiu para o trabalho, perguntei para minha mãe: "Por que vocês deixam comida para ele? Por que não chamam um padre ou a polícia?" Ela suspirou e sentou-se ao meu lado. "Porque se a gente não deixar", respondeu, "ele leva um de nós." Seus olhos estavam cheios de lágrimas contidas. Foi assim que perdi meu irmão mais novo. Meus pais esqueceram de deixar a comida um dia, só uma vez, e na manhã seguinte, o Joaquim não estava mais na cama. Só encontraram as roupinhas dele rasgadas na beira do mato. Depois daquele dia, nunca mais questionei o costume. Até ajudava minha mãe a preparar o prato toda sexta-feira. E aprendi a não olhar pela janela nessas noites, mesmo quando ouvia o som de cascos e aquele cheiro estranho invadia a casa, passando por baixo das portas. Anos depois, já adulto, me mudei para a cidade,
faculdade, trabalho, vida urbana, mas mesmo vivendo num apartamento, no quarto andar de um prédio no centro, nunca deixei de seguir o costume. Toda sexta-feira, sem falta, deixo um prato com comida do lado de fora da porta. Os vizinhos acham estranho, mas não falam nada. Uma única vez esqueci. Estava viajando a trabalho, num hotel, e simplesmente passou da minha cabeça que era sexta-feira. Acordei de madrugada com o som de cascos batendo no corredor do hotel. Tap, 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 num ritmo irregular, parando na frente da minha porta. Fiquei paralisado na cama, suando frio, enquanto o barulho de unhas arranhando a porta crescia. Então vi, pela fresta da janela, que dava para a rua 4 andares abaixo, aqueles olhos vermelhos me observando, pairando no ar, como se a criatura estivesse flutuando. Na manhã seguinte, não havia marcas na porta, nem ninguém estranho pelos corredores. Mas o funcionário da recepção comentou que tiveram problemas com barulhos estranhos durante a noite e que um dos hóspedes do 5º andar tinha desaparecido, deixando todas as suas coisas para trás. Desde então, nunca mais esqueci. E se por acaso estou fora de casa numa sexta-feira, deixo o prato antes de sair, porque agora ele me conhece. E tenho certeza que onde quer que eu vá, ele consegue me encontrar. Nasci num povoado pequeno, desses que tem uma rua principal e mais umas 3 ou 4 ruazinhas de terra saindo dela. Um lugar onde todo mundo se conhece pelo nome e sabe da vida de todo mundo. No alto do morro, dominando a paisagem do povoado, ficava a igrejinha de pedra. Era uma construção antiga, de quando os portugueses ainda andavam por aquelas bandas. Pequena, simples, feita de pedra escura, com uma torre sineira na frente. Não era bonita como as igrejas grandes das cidades, mas tinha seu encanto, principalmente quando o sol batia nas pedras no final da tarde. O que mais chamava a atenção na igrejinha era o sino. Um sino de bronze, pesado, que tinha mais de 100 anos, segundo seu Tobias, o sacristão. Era decorado com símbolos religiosos e tinha um som único, forte e limpo, que ecoava por todo o vale quando tocava. Tinha uma história curiosa sobre esse sino. Os mais velhos contavam que foi trazido de Portugal por um padre que morreu durante a viagem de navio. Como era a tradição na época, enterraram o padre com o sino amarrado no pescoço. Diziam que era para espantar o diabo, que ficava rondando os corpos dos religiosos com mais insistência. Quando o povoado cresceu, décadas depois, decidiram construir um cemitério novo e transferir os restos dos que estavam enterrados no pequeno campo atrás da igreja. Foi aí que desenterraram o tal padre. E segundo a lenda, o sino não estava mais no caixão. Simplesmente tinha sumido. 3 dias depois, o sino apareceu misteriosamente instalado na torre da igreja, sem ninguém saber como foi parar lá. Muitos acreditavam que o próprio espírito do padre tinha colocado o sino ali para proteger o povoado. Cresci ouvindo essas histórias, mas tinha um detalhe que fazia todo mundo no povoado respeitar e temer aquele sino. De vez em quando ele tocava sozinho, sempre à meia-noite em ponto. Uma badalada só, grave e prolongada, que acordava todo mundo. Quando isso acontecia, os mais velhos faziam o sinal da cruz e diziam: alguém vai morrer antes do amanhecer. E sempre acontecia, não falhava. Uma vez foi seu Augusto, que morreu dormindo. Outra vez, a Dona Maria do armazém, que teve um ataque. Às vezes, era algum acidente na estrada. Mas sempre que o sino tocava sozinho à meia-noite, alguém não via o sol nascer. Eu cresci, me tornei um rapaz e acabei namorando a Luísa, filha do seu Antônio, dono da venda. Coisa séria, de família. Depois de 2 anos de namoro, pedi ela em casamento. Compramos aliança, marcamos a data, tudo certinho. Uma semana antes do casamento, estávamos comemorando o noivado na casa da família dela.
Mesa farta, todo mundo alegre, os pais dela, os irmãos, a avó Dona Carminha, que já estava com quase 90 anos e um pouco adoentada. Estávamos todos na sala, depois do jantar, tomando um licor de jabuticaba que Dona Júlia, mãe da Luísa, fazia muito bem. O relógio da parede marcou meia-noite e no mesmo instante ouvimos o sino da igreja. Uma badalada só, pesada, que parecia vibrar dentro do peito da gente. Todo mundo ficou em silêncio imediatamente. Vi o rosto do seu Antônio ficar branco como papel. Ele se levantou de um pulo e correu para o quarto da Dona Carminha, que estava dormindo desde cedo porque não se sentia bem. Ficamos todos na sala, em silêncio, tensos, esperando. Seu Antônio voltou depois de alguns minutos, parecendo confuso. "Ela está dormindo tranquila", disse, respirando normal. Um suspiro de alívio percorreu a sala. Era quase consenso que seria Dona Carminha, pela idade e o estado de saúde. Voltamos a conversar, mas o clima já não era o mesmo. O sino nunca errava. Estávamos tentando retomar a celebração quando Luísa soltou um grito apontando para a mesa de jantar. No centro da mesa, onde segundos antes não havia nada além da toalha de renda, estava um pequeno sino de bronze, uma miniatura idêntica ao da igreja. Ninguém tinha posto aquilo ali, tenho certeza absoluta. Seu Antônio se aproximou da mesa devagar, olhando fixamente para o sininho. Sem tocar nele diretamente, pegou um guardanapo de pano e embrulhou o objeto. Levou para a cozinha e jogou dentro do fogão a lenha que ainda estava aceso. Ninguém falou nada enquanto esperávamos. Demorou um pouco, mas o metal começou a derreter. E quando derreteu, uma coisa inacreditável aconteceu. Do fogão saiu uma fumaça preta, densa, que não se comportava como fumaça normal. Ela não subia para o teto, mas ficou pairando no ar, girando em círculos. Por um momento, juro que aquela fumaça formou um rosto velho, de expressão severa, antes de se dissipar pela chaminé. Depois disso, ninguém teve mais clima para a festa. Nos despedimos e eu saí para voltar para minha casa, que ficava do outro lado do povoado. O caminho passava necessariamente pela igrejinha. Conforme me aproximava, sentia um peso no peito, uma apreensão. A igreja estava escura, silenciosa, mas quando passei em frente, não pude deixar de olhar para a torre. O sino grande estava se movendo levemente, mesmo sem vento naquela noite. Era um movimento suave, como se alguém o estivesse tocando com muito cuidado, para não fazer barulho. Apressei o passo, quase correndo o resto do caminho até em casa. Na manhã seguinte, fui acordado por gritos na rua. Saí para ver o que era e encontrei um aglomerado de vizinhos comentando, todos pálidos e assustados. Durante a noite, Luísa tinha morrido. A encontraram na cama, já fria. O médico da cidade vizinha, que veio examinar o corpo, disse que foi o coração que parou durante o sono, que ela tinha um problema congênito que ninguém sabia. Mas no pescoço dela havia uma marca roxa, como se algo fino, como uma corda, ou o badalo de um sino, tivesse apertado durante a noite. O sino nunca mais tocou sozinho depois disso. Alguns dizem que foi porque o padre Marcos, que chegou ao povoado naquele ano, fez um trabalho de exorcismo na igreja. Outros acham que o espírito do velho padre finalmente encontrou paz. Eu não sei. Só sei que não consegui continuar morando ali. Era doloroso demais passar todos os dias na frente daquela igreja, olhar para aquele sino e lembrar. Me mudei para a capital, arrumei emprego, segui a vida. Mas às vezes, quando visito minha família que ainda mora no povoado, passo perto da igrejinha à noite. E sempre escuto um tilintar suave, como um sininho pequeno que parece me acompanhar até em casa. É como se Luísa estivesse me dizendo que ainda está por perto esperando. Ou talvez seja o velho padre me lembrando que um dia o sino vai tocar para mim também. Cresci numa casa velha no interior.
daquelas casas grandes, com varanda na frente, quintal espaçoso atrás. Era uma casa boa, espaçosa, que o meu pai comprou quando eu tinha uns 5 anos. O terreno era grande, com muitas árvores frutíferas. Tinha mangueira, goiabeira, jabuticabeira, pé de acerola. Mas lá no fundo do terreno, quase encostando no muro dos fundos, tinha uma árvore diferente. Era uma espécie de figueira antiga, enorme, com raízes que saíam da terra e formavam desenhos estranhos. Os galhos se estendiam para todos os lados, formando uma sombra densa embaixo. Desde pequeno, meu pai nunca deixava ninguém chegar perto daquela árvore. Era a única regra rigorosa da casa. Podíamos brincar em qualquer lugar do quintal, mas não perto da figueira. Lembro que toda sexta-feira, sem falta, meu pai deixava um punhado de fumo de corda e um copo de cachaça ao pé daquela árvore. Às vezes, em ocasiões especiais, como no aniversário dele ou no Ano Novo, deixava também um prato com comida, geralmente farofa com carne, o tipo de coisa que se oferece em terreiro. Nós, crianças, achávamos graça daquele ritual estranho, mas nunca ousávamos mexer nas oferendas. Tinha algo na expressão do meu pai quando fazia aquilo, uma seriedade, um respeito que impunha medo mesmo. Uma vez, quando tinha uns 9 anos, tomei coragem e perguntei por que ele fazia aquilo. E ele só disse: "É um trato antigo, filho. Coisa que vem de antes de você nascer." Com essa resposta vaga, fiquei ainda mais curioso, mas sabia que não adiantava insistir. Meu pai era homem de poucas palavras. Quando ele dizia que um assunto estava encerrado, estava mesmo. Os anos foram passando. Cresci, entrei na adolescência e aquela curiosidade sobre a árvore continuava. Uma vez, quando meu pai viajou a trabalho, tentei me aproximar dela. Estava com 3 amigos da escola querendo bancar o corajoso. Mas quando chegamos a uns 2 metros da árvore, todos sentimos um mal-estar súbito. Um calafrio que subia pela espinha. Uma sensação de estar sendo observado. Meus amigos saíram correndo e eu fiquei ali, paralisado, olhando para aquela figueira. Juro que vi os galhos se mexerem, mesmo sem vento nenhum naquele dia. E ouvi um som baixo, como um sussurro vindo de lugar nenhum. Voltei correndo para dentro de casa e nunca mais tentei aquela bobagem. Quando eu tinha 16 anos, meu pai adoeceu gravemente. No leito do hospital, já fraco, ele me chamou para perto e finalmente contou sobre a árvore. Antes da nossa casa ser construída ali, ele disse com a voz fraca: aquele terreno era mata fechada. O primeiro dono, seu Jeremias, quis derrubar todas as árvores para construir, inclusive aquela figueira. Só que a figueira, ela não é uma árvore comum. Ele fez uma pausa para recuperar o fôlego e continuou. Quando seu Jeremias tentou cortá-la, o machado voltou e cortou sua própria perna. Ele quase morreu. Depois disso, fizeram um acordo. A árvore ficaria em paz, sem ninguém mexer nela, e em troca ela protegeria a propriedade. Que tipo de acordo, pai? Acordo com quem? Perguntei confuso. Com o que vive nela. Ele respondeu simplesmente: tem coisas nesse mundo que a gente não entende direito, filho. Nem tudo que existe dá para explicar. Meu pai morreu naquela noite. Minha mãe, que sempre pareceu não acreditar muito nessas histórias da árvore, continuou com o ritual mesmo assim. Toda sexta, o fumo e a cachaça estavam lá, ao pé da figueira. Quando completei 20 anos, meu irmão mais velho, o Carlos, voltou para morar com a gente, depois de passar uns anos trabalhando fora. Ele nunca acreditou nessas histórias. Chamava de superstição, de bobagem. Um dia, irritado com tanta besteira, como ele dizia, decidiu cortar alguns galhos da figueira para abrir espaço para uma churrasqueira que queria construir. Minha mãe implorou para ele não fazer isso, mas ele não deu ouvidos. Essa história da árvore é invenção do pai. Vocês precisam parar com essa maluquice. Num domingo de manhã, enquanto eu e minha mãe tínhamos ido à missa, ele pegou um machado e cortou 3 galhos grandes da figueira. Quando voltamos, ele estava na varanda satisfeito, dizendo que agora teríamos um espaço melhor para os churrascos.
Naquela mesma noite, acordamos com ele gritando de dor. Corri para o quarto dele e o encontrei sentado na cama, a camisa levantada, mostrando as costas cheias de arranhões profundos. Pareciam garras que tinham rasgado a pele dele. Sangrava muito. Tinha alguém no meu quarto. Ele gaguejou, os olhos arregalados de medo. Alguém ou alguma coisa? Não consegui ver direito. Só senti as unhas nas minhas costas. Levamos ele para o hospital, onde deram pontos e antibióticos. Meu irmão sarou dos arranhões, mas algo mudou nele. Ficou quieto, assustado. Não dormia direito. Dizia que sonhava com raízes entrando pela janela do quarto e tentando puxá-lo. Um mês depois, ele arrumou as malas e foi embora. Nunca mais voltou à nossa cidade. Os anos passaram. Minha mãe faleceu de idade. E eu, que tinha me casado e me mudado para outra cidade, voltei para cuidar da casa. Não queria morar lá. Tinha muitas lembranças, algumas nem tão boas. Decidi vender o imóvel. Os novos donos eram um casal de São Paulo, gente de cidade grande que queria uma casa de campo. Quando mostrei a propriedade, avisei sobre a figueira. Tentei explicar sobre o acordo. Eles riram, claro. Acharam que era só uma história folclórica, dessas que o povo do interior inventa. Vendi a casa e voltei para a minha vida. Um mês depois, recebi a notícia. A casa tinha pegado fogo durante a noite, com a família toda dentro. Os vizinhos disseram que tentaram ajudar, mas as portas e janelas não abriam, como se estivessem travadas por fora. Ninguém sobreviveu. Quando voltei para resolver questões burocráticas, fui ver os restos da casa. Estava tudo destruído, carbonizado. O quintal, antes verde e vivo, agora era só cinzas e terra preta. Nada crescia mais ali, exceto a figueira. Ela estava intacta, como se o fogo nem tivesse chegado perto. E não só isso. No lugar exato onde os novos donos tinham começado a construir uma piscina, derrubando outras árvores menores, agora brotava uma nova figueira, idêntica à primeira. Ninguém mais comprou aquela propriedade. A casa não foi reconstruída. O terreno ficou abandonado, com as duas figueiras crescendo cada vez mais, suas raízes se estendendo, seus galhos se entrelaçando até cobrirem toda a área onde um dia foi o nosso quintal. Às vezes, quando volto à cidade para visitar o cemitério onde meus pais estão enterrados, passo de carro em frente ao antigo terreno. Mesmo de longe, consigo ver as figueiras gigantes se erguendo acima do mato que tomou conta de tudo. E sempre tenho a sensação de que elas estão me observando, me reconhecendo.